Fala pessoal aqui do canal, aqui é o Reidson Matos, seu sócio da internet, economista e estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na noite de quinta-feira porque eu queria comentar com vocês sobre a possível e provável privatização da Copasa, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, que emitiu fato relevante, dando início aqui a uma esteira dentro desse processo de privatização que pode ocorrer em algum momento entre março e abril. E é claro que as suas ações listadas aqui a mercado, elas não são imunes ao efeito da privatização. Então, para quem é investidor do papel, para quem está olhando a ação da empresa e está pensando em comprar, a gente precisa entender mais ou menos os desdobramentos desse movimento e dizer se isso tem possivelmente algum efeito positivo ou negativo sobre a ação, tá? Então é basicamente esse o tema do vídeo. Se você caiu aqui de paraquedas, já te peço para se inscrever nesse canal, para compartilhar o vídeo, curtir, e também no primeiro comentário fixado vou deixar um link, tá, para um grupo de WhatsApp exclusivo aqui do canal, a Cockpit de Mercado, um projeto novo, um projeto inteiramente feito aqui pela equipe da Seu Sócio, tá? Então, se você gosta de mercado financeiro, se você gosta do universo de ações e gosta de cuidar bem do seu patrimônio, bem do seu dinheiro, o link tá aqui, tá? É de graça, você não paga nada para entrar, não paga nada para ficar. Eu mesmo te espero lá para a gente ter esse contato diário, então não deixa de entrar na Cockpit de Mercado. Então, para a gente começar a falar sobre a Copasa, tá? Primeiro eu queria comentar do desempenho das ações da empresa, tá? E também fazer uma comparação com o restante do setor de saneamento especificamente, Então aqui na Bolsa a gente tem, além da Copasa, temos a Sabesp, que é a empresa de saneamento de São Paulo, e temos a Sanepar, que é a empresa de saneamento do Paraná. Olhando as ações nesse ano de 2026, enquanto o Ibovespa sobe quase 14%, 13,7%, nós temos aqui a Sabesp subindo 4,7%, a gente tem Sanepar subindo 16,6% e a Copasa subindo 14,9%. É bem verdade que se a gente, por exemplo, olha janelas um pouco mais longas, nós percebemos que Copasa ela tem saído-se bem melhor do que o restante do setor, E aí destaco aqui os 145% que o papel subiu no intervalo de 12 meses, o que mostra que a empresa dobrou de tamanho e foi a única do segmento que teve esse desempenho. Em termos de valuation, a gente vê hoje a empresa, olhando, por exemplo, múltiplos projetados, eu vejo a Copasa negociando próximo ali de 12 vezes preço-lucro para 2026 e algo próximo a 7 vezes EV/EBITDA, para esses 12 meses de 2026. Comparado a Sanepar, então nós teríamos mais ou menos 8,4 de preço-lucro e 5,3 EV/EBITDA, E no caso da Sabesp a gente teria 15 vezes preço-lucro e 8,6 EV/EBITDA, portanto Sabesp seria a empresa com os maiores múltiplos do setor. Claro que aqui tem um pouco de expectativas sobre o processo de privatização da Sabesp, o mais recente deles, e como que os efeitos dessa privatização devem influir em melhorias de margens no futuro. Então, claro que o mercado premia as ações no curto prazo. Mas o caso é que a Copasa em si, negociando a 7 vezes EV/EBITDA, ela não é nenhuma barganha, mas também não é uma ação cara. Se a gente compara isso com o restante do setor de utilities, aí energia elétrica, ou mesmo gestão de resíduos, aí olhando o caso da Horizon, por exemplo, a gente percebe que é um múltiplo competitivo, e um múltiplo que é sim factível de ser uma ação interessante para a gente comprar. Mas não é nada uma barganha, nossa, que ação barata, não é isso. Mas historicamente, Copasa a gente sabe que é uma empresa que tem um histórico bom de dividendos, então uma empresa que muitos classificariam ela como uma empresa previdenciária, embora exista o risco de ser estatal, existe o risco aqui de possivelmente haver ingerências políticas, dado que o estado de Minas Gerais, até esse momento em que eu gravo o vídeo, tem 50% do controle da Copasa. Então, basicamente, esse é o panorama agora de mercado do setor em si e da Copasa e os próximos passos, o que vai acontecer com a privatização, qual que é o modelo dessa privatização, como se dará esse efeito, quem vai ser o novo controlador da Copasa. Então essas perguntas ficam em aberto, mas segundo fato relevante, a gente vai ter basicamente 2 desfechos aqui diante da oferta. O primeiro desfecho, o estado de Minas Gerais sai
100%, então ela vende a totalidade de ações que ela possui hoje na empresa e basicamente o capital fica pulverizado entre investidores privados. E no segundo modelo, a empresa ela vende 45% do que ela tem na empresa e fica apenas com 5% do capital social. Lembrando aqui, pessoal, que essa é uma oferta secundária, tá? Isso significa que não vai haver criação de novos papéis. Então, se você já tem Copasa na sua carteira, você não vai sofrer nenhum efeito de diluição, tá? Ou nenhuma obrigação de aumentar a quantidade de papéis via subscrição, tá? Então isso não vai acontecer, vai ser simplesmente uma venda das ações que estão hoje na mão do governo do estado de Minas e vai ser jogado isso aqui no mercado para qualquer investidor fazer, no caso, a compra, tá? E claro que até esse momento eu não sei se vai ser uma oferta prioritária para investidores profissionais ou se isso vai ser aberto para todo mundo via investidor pessoa física. Acredito eu que, assim como foi o caso da Sabesp, né, que foi uma oferta aberta para o público em geral, acredito que isso também deva acontecer aqui no caso da Copasa, tá? Então acho que vai ser de fato aberto para todo mundo, pessoa física, institucional, profissional, já investidor. Então esse é o meu chute, tá? Obviamente que a gente vai esperar para ver os próximos fatos relevantes. Mas esse é os dois possíveis desfechos, tá? Ou o governo de Minas Gerais sai completamente ou ele permanece com 5% do capital da Copasa. O que vai definir, né, a empresa continuar com 5% ao invés de sair totalmente, né, do capital da empresa? Então, existe ali no fato relevante uma cláusula que diz que se nós tivermos, por exemplo, como foi no caso da Sabesp, né, que a Equatorial virou o investidor de referência, né, e a Equatorial, sendo uma empresa privada, passou a ser a nova controladora da Sabesp. Se esse mesmo movimento acontecer aqui com a Copasa, se a gente tiver, por exemplo, algum sócio capitalista, né, entrando para ser o controlador com uma posição, inclusive, de 30% na Copasa, então, né, se isso acontecer, o governo de Minas Gerais permanece com 5% do capital social. Se isso não acontecer, se algum acionista ficar com menos do que 30%, então o governo de Minas Gerais sai totalmente e aí basicamente a empresa fica nas mãos de investidores privados. Então a única certeza que a gente tem até esse momento é que a partir dessa oferta é certeza que a Copasa vai se transformar naquilo que a gente chama de corporation, né? Uma empresa basicamente sem um controle definido e cujos papéis vão estar totalmente pulverizados aqui na mão de milhares aqui de investidores, tá? Então, diante dessa dinâmica e diante dessa oferta, qual que é a estimativa então da venda, da capitalização que vai, né, do dinheiro que vai para os cofres do estado de Minas Gerais, dado que é uma oferta secundária, seria algo próximo a 10 bilhões de reais, isso óbvio, né, considerando o preço de mercado. Entretanto, sabendo que dentro dessa oferta, dado que é uma privatização, né, e privatização ela segue alguns ritos, né, alguns procedimentos técnicos, como por exemplo a confecção de um valuation feito por alguma casa de mercado, né, alguma casa técnica que vai dar o valor justo da ação e que vai ser usado na hora de você fazer o lançamento dessas ações. Então, ceteris paribus, até o momento em que eu gravo, possivelmente a gente pode ter 10 bilhões entrando no caixa do governo de Minas. Lá na frente, pode ser que isso seja para mais ou para menos, mas diante do que a gente tem hoje, são 10 bilhões. E para quem conhece, né, a situação do estado de Minas Gerais, para quem gosta mais de política, sabe que Minas Gerais é um estado com um nível de endividamento grande com o governo federal, né? Só uma dívida de mais de 170 bilhões e uma dívida que tem um encargo de juros anuais muito pesado para o estado, o que faz com que as contas do estado basicamente seja estrangulada, né? Principalmente retirando a sua capacidade de investimentos. Então, dentro do programa de refinanciamento, né, do programa de reestruturação do governo de Minas com o governo federal, existia a ideia de privatizar, né, algumas empresas do estado, não só como a Copasa, mas também a CEMIG, justamente para usar esse recurso ou a alienação dessas ações como uma forma de você quitar uma parcela da dívida. Então, haveria, por exemplo, a possibilidade de você federalizar, né? Então, você transformar a participação da Copasa, né, do governo de Minas na Copasa para o governo federal, né? E aí você manteria a empresa como estatal, só que você trocaria o controle do estado para a federação. E também
você poderia ter a possibilidade de você não federalizar, mas você vender as ações a mercado, né, numa oferta secundária, e usar o recurso desse recebimento, desse pagamento, para pagar o governo federal. São duas possibilidades, tá, que podem inclusive ter desfechos diferentes, porque a primeira, a federalização, havia um prêmio, né, dado pelo governo federal de um desconto no total da dívida, que inclusive poderia chegar a 20%, né, dos encargos, se o governo de Minas federalizasse, ou seja, desse o controle para o governo, e se você, né, no caso da venda a mercado, você perde esses 20% de desconto, né, o que, claro, que olhando o montante da dívida de Minas Gerais, seria um desfecho muito interessante para o Estado, né? Você federalizar ao invés de privatizar. O fato é que essa dinâmica de como que o governo de Minas Gerais lida com com o controle da Copasa e também da CEMIG já é algo que vem se arrastando há vários anos, né? A ideia da privatização, ela foi introduzida inclusive no primeiro governo Zema, e há algumas entraves diante da própria lei do Estado de Minas Gerais, né, que tem ali uma proibição dentro da Constituição do Estado, que proíbe uma privatização sem que com isso você passe primeiro por uma votação popular, portanto por um plebiscito, ou por uma votação via legislativo, né, via Câmara ali do Estado, para que essa privatização siga, né? Dado que é um bem público, a gente sabe que no Brasil, bem público, né, o movimento de você privatizar, né, um evento de privatização, ele nunca é muito fácil, né? E óbvio que no Estado de Minas não foi diferente, e essa privatização ela se arrasta durante bastante tempo, até que no final de 2025, né, no dia 17 de dezembro, o governador Zema conseguiu aprovar ali no legislativo a liminar que permite agora, que dá, né, de fato, portas abertas para que esse processo siga e que a oferta secundária aconteça, tá? Então, basicamente esse é o panorama dessa disputa aqui. Então, vitória para o governador Zema, e agora a Copasa segue para ser privatizada, tá? Ao invés de ser federalizada. Então, há a possibilidade de termos mais uma empresa do setor de utilities no Brasil com capital privado, e aí fica a grande dúvida, né? O que vai acontecer com a Copasa? O que esperar das ações da Copasa? Eu devo vender? Eu devo comprar? Eu devo segurar? Porque, como eu mencionei no início, né, o valuation da Copasa não é um valuation caro, mas também não é nenhuma barganha, né? Um valuation em linha com o que a gente observa aqui diante do setor, né? E aí saindo um pouco de saneamento, mas olhando para outros segmentos de utilidades. Então, diante de tudo isso, né, acho que você, provavelmente que está me ouvindo, já deve entender bem o que pode acontecer com as ações, né? É só a gente lembrar dos comentários feitos por vários agentes de mercado a respeito da Sabesp, né, das perspectivas e das expectativas que se coloca no papel quando você troca, né, o controle do Estado para o ente privado, e como que essa troca de controle vem sempre carregado de possibilidades, né, de possibilidade de você melhorar a eficiência na gestão, né, ou seja, dar um certo banho de capitalismo aqui, reduzindo custos desnecessários, despesas desnecessárias, estão controlando melhor custo de mão de obra. Então, diante de todo esse pacote, né, o que a gente espera que aconteça depois de algum período dessas empresas é que as suas margens elas melhorem, né? E acho que a Sabesp tem percorrido um pouco diante dessa dinâmica, né? Inclusive está melhorando margens, mas acho que a gente está muito no início. Mas a Eletrobras talvez seja o caso mais fácil de entender as possibilidades, né? A Eletrobras, que agora é a Axa Energia, e claramente, né, o que a gente assistiu desde a sua privatização foi uma melhoria operacional, a empresa desinvestindo vários ativos que não faziam sentido para a gestão principal da empresa, né, e inclusive ela se tornou uma boa dividend play, embora ela permaneça como uma empresa que atua aqui no setor de utilidades e também permanecendo com vários investimentos para você manter aqui a qualidade do serviço. A Copasa, ela tem à frente uma demanda grande para expansão de capacidade, né, principalmente em esgoto, né. Temos que lembrar que o Brasil tem uma meta muito ousada de universalização de água e esgoto em vários municípios do país, e a Copasa ela já é muito boa em água, mas ainda tem uma deficiência grande em esgoto nos municípios de Minas Gerais, tá? O que inclusive gera vários incômodos entre a empresa e os prefeitos desses municípios, que muitas vezes pagam por um serviço que não recebem. Então, existe uma estimativa de beirando ali a casa de 20 a 21 bilhões de reais já ser
utilizado via CAPEX pela Copasa, né, para cumprir essa universalização do saneamento. E claro que quando você tem 50% da empresa nas mãos de um acionista, né, que está em dificuldades financeiras, que é o caso do governo de Minas, essa perspectiva ela fica muito mais difícil, né, porque é claro que sempre quando a gente fala de investimento, a gente fala de necessidade de expansão de capacidade instalada, a gente está falando em alavancagem, a gente está falando em aumentar o uso de capital, né? Ou seja, da possibilidade dos acionistas injetarem mais dinheiro na empresa, porque nem sempre o fluxo de caixa é o suficiente para você manter ali, né, um certo cronograma de pagamentos. E a gente sabe que a universalização ele foi uma meta do governo, né, e não necessariamente uma meta que casa com os fluxos de caixa das empresas atuais. Então, quando você tira o governo de Minas da obrigação de gastar 21 bilhões daqui para os próximos anos para que essas metas sejam cumpridas e coloca o setor privado, você, na verdade, está dando um respiro para o ativo, um respiro para o balanço da Copasa, porque, claro que o capital privado hoje tem muito mais capacidade, né? Independente de quem entre hoje dentro da Copasa, o capital privado tem muito mais capacidade de manter essa meta, né, de cumprir essa meta, do que o estado de Minas Gerais, né, que tem 177 bilhões e que hoje luta para pagar encargos e juros da dívida. Então, o primeiro ponto positivo diante de toda essa transformação vai ser dar um fôlego para possivelmente demandas de capital que possam surgir aqui à frente no universo da Copasa. O segundo ponto importante aqui seriam as margens, né? Como eu já tratei um pouco no início, que seria a margem da Copasa melhorando, né? E hoje as margens da Copasa giram em torno ali de 30%, 35% margem EBITDA, tá? E olhando, por exemplo, as concorrentes, né? A gente também tinha a Sabesp girando próximo dessa meta, mas a Sabesp já está pensando em ir para 38%, e claro que o mercado já tem nas contas da Sabesp indo a 38% de margem EBITDA. Obviamente, a Copasa também poderia fazer o mesmo movimento, e eu acho, inclusive, a Copasa tem muito mais capacidade de fazer esse movimento, principalmente porque uma parte dos gastos, né, daquilo que desidrata a geração de lucro operacional da Copasa vem justamente da ineficiência dela em se tratando de despesas administrativas, de salários, de uso do capital, né, de fato de você fazer da execução de projetos. Então acho que isso aqui poderia ser muito melhor feito, né, dentro da Copasa, e acho que ela teria um pouco mais de capacidade de uma alavancagem operacional aqui olhando à frente. Sanepar é hoje a empresa mais azeitada, né, tem uma margem mais próxima de 45%, e para alguns entes de mercado não seria, por exemplo, um universo paralelo falar que a Copasa inclusive poderia passar a Sanepar em termos de margem, superar ali os 45%. Mas acho que se a gente projetar uma margem de 40%, né, pós-privatização para a Copasa, isso aqui já seria transformacional e certamente já traria muito valor aqui para as ações da Copasa, tá? Então acho que isso é um cenário bem mais interessante. O outro ponto seria a alavancagem da empresa, né? Nesse exato momento que eu gravo, Copasa divulgou uma alavancagem de 2,1 vezes, né, no seu último trimestre, comparado com 1,35 da Sabesp e 0,49 da Sanepar. Portanto, dentro do setor de saneamento, a Copasa seria a empresa com a maior alavancagem financeira, embora não me acende um alerta amarelo, porque 2,1 vez para uma empresa como a Copasa, né, que é uma empresa intensiva em capital, que tem uma intensidade de custo fixo muito grande, isso aqui não é nenhuma loucura, né? Acho que é uma alavancagem razoável e que, claro, que deve se beneficiar da queda de juros aqui olhando os próximos meses. Mas, obviamente, que 2,1 vez, né, e principalmente olhando a necessidade de CAPEX, olhando os próximos anos para cumprir a diretriz do saneamento, isso aqui me faz pensar, né, que diante da privatização, que a gente não vai assistir, por exemplo, uma outra oferta, né, ou seja, uma segunda oferta da empresa, já com capital privado, só que dessa vez primária, né? Então, se nessa oferta secundária a empresa não vai criar caixa novo, nós poderíamos assistir, né, uma nova oferta em algum momento de 2026, só que dessa vez primária, né, lançamento de novas ações da Copasa para melhorar a estrutura de capital dela, para reduzir a alavancagem e permitir mais fôlego para a empresa cumprir as suas metas.
Acho esse cenário bastante provável, com probabilidades até esse momento baixas, mas não desprezíveis. E talvez, se esse desfecho acontecer, não vejo isso como algo ruim, porque a gente vai ter uma nova gestão e principalmente o edital desse momento aqui, dessa primeira oferta, ela também limita o capital de quem for entrar, o capital de quem for tomar o controle da Copasa, limita com um lock-up aqui de 4 anos. Então, no segundo cenário da empresa trocando a direção do governo de Minas para um investidor privado, como por exemplo a Equatorial, no caso da Sabesp, você travaria esse investidor privado, travaria em 4 anos, a possibilidade dele vender as suas ações. Tá? Isso aqui, se a gente tiver alguma Equatorial da vida tomando o controle da Copasa. Se isso não acontecer, não existe nenhum lock-up para quem for entrar nas ações. Lembrando que se você é investidor pessoa física e entrar nessa oferta, não necessariamente você vai ter lock-up, porque o lock-up vai ser apenas para quem for tomar o controle. E aí, tem inclusive uma regra ali que se essa empresa conseguir atingir as metas de universalização no estado de Minas, o lock-up ele se encerra antes dos 4 anos. Então, o que acontecer primeiro vai marcar aqui o lock-up. Então, para a gente concluir o vídeo, pessoal, a minha visão diante dessa oferta, primeiro, acho que aqui tira um dos principais entraves que seguravam as ações ou que eram fatores de volatilidade nas ações, que era essa ideia da privatização. Acho a mensagem muito positiva, principalmente porque vai dar fôlego para que a estrutura de capital da Copasa se torne muito melhor, de agora que algum ente privado com muito mais capacidade de financiar um movimento agressivo para os próximos anos vai entrar e o estado de Minas, que está muito endividado, vai sair. Então vejo isso como uma notícia positiva para a estrutura de capital. Olhando as ações no exato momento em que eu gravo, acho que isso deve performar, acho que ela deve andar ainda acima do setor por conta da privatização e do movimento e da expectativa de um valuation vir com algum prêmio diante da oferta de mercado. Olho o valuation dela como nada extraordinário no sentido de ser uma barganha, mas olho um valuation como um bom valuation para quem está pensando em entrar, principalmente porque agora as probabilidades da gente ter um re-rating desse papel indo, por exemplo, a 8 vezes EV/EBITDA para os próximos anos, tal qual acontece com a Sabesp, ele se torna muito maior diante desse evento. Então vejo como uma visão positiva tudo isso que está acontecendo com a Copasa, tá? Então essa é a minha visão. Agora eu quero ouvir de você o que você acha, o que você pensa. Já se inscreve no canal, compartilha o vídeo, o link da Cockpit do Mercado tá no primeiro comentário fixado, já entra lá, te espero lá. E é isso, um forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.